tarde, bem-vindas e bem-vindos à feira. Muito bom estar aqui domingo com essa mesa cheia, praça cheia, com a Camila e com a Natália. E a gente vai começar essa mesa que chama Antes que Apague. Antes que Apague é o nome do livro novo da Natália, que está saindo pela Companhia das Letras. A Natália é escritora e agora doutora em letras. Já esteve aqui em outras edições da feira falando do último romance dela, As Pequenas Chances. E ela também é autora de Copo Vazio, o romance que lançou a Natália na literatura brasileira contemporânea. Então, vou pedir uma salva de palmas para a Natália. Bem-vinda. Também aqui nessa conversa estou com a Camila Appel, jornalista, autora do blog Morte Sem Tabu da Folha, e que há 3 anos também estava aqui na feira como entrevistadora, mediando uma conversa com a Ginevra Lambert, também sobre morte. Esse ano ela está aqui como autora, lançando o seu Enquanto Você Está Aqui, pela editora Fósforo. Então, uma salva de palmas para Camila. Bom, obrigada por toparem estar aqui hoje, falando do livro de vocês. Foi fácil compor essa mesa, os 2 livros falam sobre a morte, e, ao ler os 2, eu descobri que eles têm muitos mais pontos em comum. E um deles é que vocês duas se dirigem à mãe de vocês. Nos 2 livros, a mãe está doente, a da Natália com Alzheimer e a da Camila com as consequências de um AVC. Então, para começar, eu queria perguntar para vocês como é que foi escrever sobre uma coisa tão íntima e a escolha dessa voz e da ouvinte da narrativa sendo a mãe. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite da feira. É um prazer muito grande estar aqui de novo, nesse dia tão lindo, vendo pessoas queridas aqui na plateia, vendo tanta gente, e com essas 2 mulheres que eu admiro demais aqui. Então, muito obrigada. O livro, Antes que Apague, ele parte de um fato autobiográfico. Minha mãe tem Alzheimer, assim como a narradora do livro. Mas e eu não tomei essa decisão no começo da escrita. Parece que essa decisão foi me tomando. A decisão de que esse livro fosse uma ficção, não um livro que daria para dizer baseado em fatos reais. Ele não é. Algumas pessoas, até a Camila, leu e falou: nossa, eu li como uma não ficção. E eu encaro isso como... O que eu escuto quando ela diz isso? Há uma verdade no seu livro, né? Só que, mesmo dentro da ficção, a gente pode... Aliás, às vezes, a ficção é das melhores maneiras da gente falar a verdade. E foi, assim, respondendo às perguntas que o livro me fazia, que eu fui compondo essa voz, dessa narradora, que não tem nome, que não sou eu, mas que eu já percebi que muita gente identifica comigo. Acho que tem alguns pontos de contato comigo, mas esse livro, para que ele pudesse carregar a sua plena verdade, ele se tornou um romance de ficção. Até porque, enfim, algo que eu tenho dito, trazendo o Ricardo Piglia, uma gota de ficção contamina tudo de ficção. Se há algo de ficção no livro, ele é um livro de ficção. Então, foi assim que eu fui compondo essa voz, né? É um livro que parte também de diários que eu escrevi desde 2018, e eu comecei a escrever esses diários quase como uma maneira de suportar estar diante da minha mãe enquanto ela perdia a memória, e aí eu fui entendendo o quanto perder a memória é também e deixando de ser si mesma, né? O quanto a memória define uma pessoa, não só no passado, mas no presente e no futuro também. Obrigada. Bom dia, é um prazer estar aqui do lado da Natália, quem eu admiro muito, e já li todos os seus livros. Acabei de ler o seu último no final de semana, me tocou demais. Eu realmente li como se fosse uma não ficção, porque ele pega, assim, ele mexe em muitos sentimentos, mexeu demais comigo, e eu adoro a sua escrita. Prazer estar com você também, Bia. Eu adoro a 451, colaboro com a 451 já há muito tempo, e falo aqui para todo mundo que vale muito a pena ler sobre resenha de livros, ler livros, e é isso. É um prazer estar aqui. Esse meu livro, Enquanto Você Está Aqui, é uma não ficção. Na verdade, ele partiu de primeiro desejo meu no momento em que eu estava acompanhando uma das internações do meu pai e da minha mãe em hospital,
eu fiquei com vontade de ter acesso a um livro, de ler um livro específico que pudesse me trazer uma identificação daquele momento tão específico, mas também informações que eu acho que seriam úteis para mim como cuidadora do meu pai e da minha mãe naquele momento. E senti que eu não conhecia esse livro. Eu falei, puxa, eu escrevo no blog Morte Sem Tabu há 10 anos, na Folha de São Paulo, que eu fundei em 2014, então quase 12 anos. E nesse blog eu tenho uma pesquisa que eu acho que podia ser útil. Então, o meu primeiro intuito foi: eu vou fazer um livro que eu possa trazer essa pesquisa para ser útil para pessoas que estejam na situação em que eu me encontro agora, precisando cuidar do pai ou da mãe numa situação de vulnerabilidade, né, em que você não sabe o que vai acontecer saindo daqui. Se a vida vai continuar ou como ela vai continuar, mesmo que continue. E aí eu apresentei essa proposta para a Fernanda Diamante, que é a minha editora da Fósforo. Eu apresentei o livro e ela falou assim: olha, esse livro ele realmente é muito importante. Você tem informações aqui dessa sua ideia de ajudar a quebrar o tabu da morte na nossa sociedade, que foi o que me levou a escrever esse blog lá há 12 anos. Mas eu quero entender a essência dele, assim, o porquê que você quis mergulhar nesse ponto, o que realmente te moveu a ter um blog para falar sobre morte. E aí, me investigando, eu entendi que o que me movia era o pânico, o pavor de perder o meu pai ou a minha mãe. E é por isso que eu estava tão querendo contribuir para essa quebra de tabu, porque eu acho muito ruim a gente, quando passa por uma perda dessa, precisar tomar decisões num estado de tanta vulnerabilidade. Só que o tabu é tão grande que não se fala sobre isso, de uma forma até prática, às vezes. E aí eu acabei inserindo minha mãe no livro, e de uma forma muito pessoal. Então, o livro se tornou cartas para ela em resposta a um livro que ela escreveu para mim quando eu era adolescente, que ela dizia que eu era muito difícil. Hoje, eu acho que não era, acho que ela exagerava, mas ela fez esse livro para mim. E aí, então, o livro acabou sendo uma resposta também a esse livro que ela fez para mim quando eu tinha aí 13 anos. Obrigada, Camila. Eu esqueci de dar um recado importante. Dá para fazer perguntas para o público, Tem pessoal da produção com papel na lateral. Vocês podem ir mandando e vamos ter uns 15 minutos no finais que vão ser também reservados para isso. Camila, você mencionou que quando levou o livro para a editora, ela falou: nossa, tem muita informação aqui. E eu fiquei surpresa, assim, o quanto eu aprendi também com a leitura. E eu achei legal que você consegue tratar desse assunto da morte com humor também. Então, é informativo, tem horas que emocionam e tem horas que tem esse humor. Então, eu vou pedir para você ler aqui um trecho, que eu acho que também dá para mostrar aqui um pouco esse tom. E essa costura que você comentou, a Camila abre cada capítulo com um trechinho do livro da mãe dela. Então, O livro que a minha mãe escreveu para mim chama Na Palma da Minha Mão. Minha mãe chama Leila Assunção, ela é uma dramaturga muito maravilhosa. Então, o livro começa assim, chama Feito uma Lagarta Mansa. Aí, o trecho que ela escreveu no livro dela, né? Minha mãe, você sabe, também escrevia, minha avó. A lembrança mais forte que tenho dela é deitada no quintal, na nossa casa lá no interior, se esquentando ao sol, feito uma lagarta bonita e mansa. O pensamento longe, longe, num outro espaço. Aí eu parto desse trecho. Quando trago visita para casa, aviso que você não está dormindo, você está criando. Mamãe deitada no sofá, olhos sempre fechados, com o cobertor em cima do peito, faça frio ou sol. Braço direito apoiado na testa. Nem a bursite tira esse braço daí. No seu livro, eu fiquei sabendo que a sua mãe também era assim, lagartixava ao sol. Você prefere a sombra. O sofá precisa ser reformado de tempos em tempos, porque a marca do seu corpo afunda o estofado. Quando não estiver mais ali, terei o contorno do seu corpo aquecendo o sofá. E o Tunico, maldito papagaio que imita sua voz atendendo o telefone. Me imagino passando na sala e dando um salto cada vez que Tunico falar com a sua voz. Alô? Quando eu tinha 13 anos, na época em que você escreveu esse livro, te ver deitada ali era algo rotineiro, calmo. 30 anos depois, a cena traz angústia. Às vezes, vejo você sentada com a máscara de oxigênio, assistindo ao noticiário. Quando está deitada de olhos fechados, grudo na porta de vidro para ter certeza de que você está respirando. Um dia, imaginei que eu ia até lá e você não respirava. É isso. Obrigada.
Camila e Natália, assim, como é que foi misturar esses tons? E para você é uma coisa natural e o humor é um recurso na hora de falar da morte também? Até acho que você, no seu livro, fala isso também, que você imagina, quer dizer, a sua narradora fala que você imagina que a sua mãe, em um momento, não respira mais, né? É muito curioso que foi uma coisa que eu, lendo isso, agora me veio à mente, que eu acho que no seu também tem, que é essa ideia de, ao mesmo tempo que a gente não quer, a gente antecipa, imagina a morte acontecendo, às vezes, até com certa culpa, em algum lugar um alívio, mas não é um alívio de não quero mais ter a pessoa aqui, é quase um alívio de não quero mais ficar antecipando tanto isso, né? É curioso, uma amiga, quando leu o meu livro, ela falou, nossa, tem várias passagens engraçadas. Eu falei assim, gente, ainda que, por exemplo, tem um momento, e isso sim veio dos diários e de fato, da minha mãe, na primeira grande descida de degrau, a minha mãe com Alzheimer, é que as descidas acontecem em degraus, né? Ela está num patamar, aí tem alguma perda muito grande, desce um grande degrau, e a gente só torce muito para que ela fique nesse degrau por bastante tempo, para que demore muito para ela descer o próximo. E aí vai descendo, 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 e quando a gente olha para trás, nossa, como ela está diferente de como ela era antes. Mas aí teve um dia que ela estava no hospital, nesse primeiro grande degrau, que foi uma infecção que ela teve, e depois disso ela perdeu muito, né, da cognição dela e de quem ela era. E aí ela estava assim meio brava com a médica que estava falando lá, dando notícias do estado dela. E aí uma hora ela vira assim, eu quero saber qual é a situação do Agrião. Ela vira e fala, sabe? Que daí a gente fala assim, gente, como assim do Agrião? E a gente começou a rir. Porque eu acho que, provavelmente pela sonoridade, assim, né, que ela completou a frase, e isso acontece com as pessoas com Alzheimer, né? Não tem a frase não é completada como de habitual, ela vai sendo completada assim, a pessoa fabula, a pessoa inventa, a pessoa pega qualquer palavra que vem na cabeça dela por conta do som, né? E, enfim, e assim a linguagem vai se modificando também, né? Eu achei tão... Posso trazer o relato do que você me contou agora daquele menino? Claro. Conta você. Ela estava comentando com a Natália que eu estou trabalhando um dos documentários. Eu sou documentarista também, e um dos documentários que eu estou fazendo agora é justamente sobre Alzheimer, e parte de um menino que